boa noite e... Sim! O que tem de diferente e o que tem em comum entre Cristiano Ronaldo, Paulo Musi, David Goggins, Casimiro? A personalidade do ano de 2021 é... Meteu essa, Casimiro! Boa noite a todos. Camilota, eu falhei na missão do suar o sovaco, não consegui. Isso acontece, tá tudo bem. Uma galera pediu para eu preparar alguma coisa para falar, mas eu sou muito desorganizado, então eu não preparei nada. Eu tô com fome também, Camilota. Se você quer ser melhor do que 99% das pessoas, você precisa olhar para as pessoas que conseguiram ser melhor do que 99% e analisar elas. Mas aqui a gente pode partir para vários caminhos. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: como assim ser melhor do que 99% das pessoas? Eu estou falando de dinheiro, estou falando de vida profissional, porque ser melhor, ter mais sucesso do que 99% das pessoas não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Talvez você seja uma pessoa mais espiritual e você quer ter mais sucesso na sua vida espiritual. Talvez você queira ter mais sucesso nos seus relacionamentos, na construção da sua família e das suas amizades. Talvez você queira mais sucesso na sua vida intelectual. Talvez você queira ter um corpo melhor, queira ser o melhor atleta. Mas ainda assim, dentro de diferentes perspectivas, ainda há algo em comum nas pessoas que conseguem ter sucesso? A ciência tem alguma resposta que ela consegue predizer sucesso? Deus ajuda. 4, a quem ajuda o próximo. Quer ir nessa? Não. 3, a quem reza muito. Alguns meses atrás, começou uma trend sobre como ter mais sucesso do que 99% das pessoas. Muitos dão listas, tipo, acorde cedo, faça yoga, vá pra academia, tenha disciplina, tenha metas. E tem um conteúdo do Mark Manson que é muito bom, que ele chega e fala assim: não, gente, sério, não são seus hábitos, eu vou te provar. Eu vou pegar as pessoas aqui com mais sucesso e eu vou te provar que não é a execução que te faz diferente. Eu como no café da manhã de um resort: um pão de queijo, um ovinho mexido, mais um ovo, mais pão de queijo. Jesus, Maria e José, menininha. E ele tem um ponto muito forte, porque ele chega e fala assim: cara, se acordar cedo fizesse as pessoas ter mais sucesso, e aí ele começa a dar exemplos generalistas. Por exemplo, vai ser padeiro, porque padeiro tem que chega a acordar muito cedo para abrir a padaria, para fazer o pão, porque 6 horas da manhã o pão tem que estar pronto. Ou então fala assim: quer mais disciplina. E aí eu que estou trazendo exemplos da minha cabeça, né? Para ter mais disciplina, então vira soldado. É verdade, todo soldado precisa ter disciplina. E depois de ser soldado, teve muito sucesso. Inclusive foi assim que o Cristiano Ronaldo se tornou o maior jogador. E foi assim que Cristiano Ronaldo se tornou um dos maiores jogadores do futebol de todos os tempos. Sim! E assim e aí ele vai seguindo o raciocínio, ele fala: tenha metas. Pô, metas? É assim que Jeff Bezos, que Elon Musk, que Mark Zuckerberg, que Bill Gates chegaram onde chegaram, né? É porque eles tinham meta. E isso você será. Agora todas as peças se encaixaram. E ele vai reforçando o ponto dele, trazendo pessoas que tinham comportamentos que são hábitos considerados negativos hoje em dia. Even Kobe Bryant. Ele fala assim: cara, Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o cara comia pizza e tomava um refrigerante de laranja antes do treino. Quem ama refrigerante de laranja? Eu amo. Isso vai te fazer ter sucesso. Mas isso também está na contramão de quem fala que é uma boa alimentação, você precisa ter uma boa alimentação. E você vê que esse caminho ele pode ir ficando enganoso, porque qualquer coisa que eu te falo pode te dar uma direção. Se eu pego uma pessoa isolada, é a mesma coisa quando eu vou falar: eu tenho começado a ironizar estudos de Covid, né? Eu tenho uma pessoa que tomou água e curou de Covid, eu tenho uma pessoa que tomou coca e curou de Covid. Porque você não tem uma amostragem ampla, um número significativo de pessoas para conseguir fazer a relação. Não, isso aqui, uma porcentagem alta das pessoas fizeram e elas têm sucesso, então isso aqui parece estar relacionado. E aí qualquer narrativa que eu crie, eu consigo fazer uma linha do tempo tendo sucesso. E ele mostra
exemplos, tipo, ele vai lá e fala Warren Buffett e McDonald's todo dia. O cara se tornou a referência, uma das grandes referências, se não a maior referência do mercado de ações, né, de mercado financeiro. Ele fala que Churchill venceu a Segunda Guerra Mundial tomando uísque numa banheira. Era um maluco que não gostava. E aí ele cita o exemplo do Steve Jobs, e que Steve Jobs foi odiado. E aí, o ponto dele é: o que vai te fazer ter mais sucesso do que 99% das pessoas é ter uma ideia, é ser um contrarian, né? Ter uma ideia muito diferente, um jeito de pensar muito diferente, acreditar em algo que quase ninguém acredita. Só que ele dificulta isso. Primeiro ele coloca, cara, a chance de você estar errado é muito alta. Se a maioria das pessoas tem uma ideia e aquilo é diferente, é porque as evidências, pelo menos até aquele momento, se mostram contrárias daquilo que você está acreditando. E primeiro que você tem que bancar ali ser diferentão. E ser diferentão, muitas vezes, vai te trazer hate. E tudo isso pode fazer mal para você, pode causar muito estresse. Agora eu que estou falando, porque nós somos seres muito sociais, a gente necessita da aprovação das outras pessoas, a gente se importa com o que os outros pensam da gente. Isso faz parte da natureza do ser humano. O maior preditor de felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. O ser social é fundamental. E muitas vezes você ser o diferentão, o que acredita em algo totalmente diferente, vai te colocar na contramão disso. Só que aqui é um ponto meio complexo que ele coloca, né? Porque ele vai lá e fala assim, pô, você tem que ter uma ideia muito diferente, você tem que estar certo sobre ela. O que elimina, sei lá, 90% das pessoas que pensam em algo muito diferente. E aí aqui ele já deixou tudo muito ao acaso. Porque não é simplesmente ter uma ideia diferente. Quem você pensa que é? Chris Bumstead? C-Bum? Por mais que realmente, por exemplo, você pega Steve Jobs, e aí Steve Jobs teve uma ideia muito diferente. Ele viu que as pessoas teriam um computador dentro da casa delas antes de todo mundo. E ele acreditava naquilo e ele lutou por aquilo. Mas junto com isso, tinha uma capacidade de venda, uma capacidade de inovar, de criar uma mente criativa que conseguia juntar as coisas. E mesmo assim, ele tinha o aliado dele, Steve Wozniak, que conseguia fazer o que ele pensava se tornar realidade. Depois ele foi se tornando, foi construindo equipe. Só que era um maluco, com todo respeito ao Steve Jobs, mas ele foi odiado dentro da própria empresa e quicado da própria empresa. É um caminho completamente não palpável para as pessoas comuns, as pessoas normais. Steve Jobs era um gênio na área dele. E aí, tipo, quando você vai pegar pra área da, tipo, igual neurociência tá muito em alta, o que eu acho meio curioso quando o assunto começa a ficar muito em alta. Eu amo neurociência, eu amo comportamento. Só que as pessoas pegam degustações de conteúdo que vai na internet, de repente aquilo se torna uma lei, e vai se tornando uma lei de senso comum, e tipo, primeiro que começa a ficar chato, começa a ficar repetitivo, e além de ficar chato e repetitivo, as pessoas querem vomitar isso de forma simplória. E aí vira o conteúdo do jornal hoje, que o Ladeirinha tanto fala, né? Aí o pessoal vai falar assim, como ser melhor do que 99% das pessoas. E aí o que vai ser? Todo mundo igual. Então, o que eu falo com isso? Acorde cedo, tenha disciplina. Porra, o que você tá falando, cara? O que você tá falando? Quando você vai... ele chama isso de jornal hoje porque normalmente quando você pega um verãozão lotado, sol ardendo, praia lotada, e aí vem o pessoal falando do calor, da temperatura, da matéria, de repente traz um especialista ou um médico e fala, olha, é muito importante que você se hidrate, que você evite o sol do meio-dia e que você passe protetor na pele. Bora! Que agora eu vou curtir o verão como nunca, porque ninguém tinha me falado dessas coisas antes. Isso é o verão. Vem verão, caramba, bicho. É inacreditável, né? Só que o jornal hoje ele tem um porquê, ele tá na mídia mainstream, né? As coisas funcionam assim porque elas têm que ser assim, pelo menos até hoje, né? Porque o jeito de se comunicar tem mudado cada vez mais, né? A gente tem vivido uma fase de transição de tudo isso. E aí a gente volta e pega o Mark fez no conteúdo dele, você pega exemplos totalmente aleatórios que não fazem essas rotinas. E primeiro, antes de chegar nesses exemplos muito diferentes, você pega
Vamos pegar uns exemplos muito bons. Você pega o Cristiano Ronaldo. Cara, esporte profissional, ser atleta profissional não é saudável. O cara está exposto a situações, ele está exposto a condições extremas. Eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo precisa sacrificar grandes momentos com a sua família, com o seu filho. Eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo muitas vezes é chato. Eu tenho certeza que ele sacrifica muitas coisas para chegar aqui onde ele chegou. Ele tem disciplina, Ele acorda cedo, muito provavelmente. Ele percebe tudo que ele faz como a profissão. O Paulo Musi até falou isso, né? Que ele percebe o cuidar dele, o processo regenerativo como parte da profissão. Ele continua sendo profissional, não é só quando ele está em campo, não é só quando ele está no CT treinando. E tudo isso exige muito de uma pessoa. Da mesma forma que você pega o próprio Paulo Musi, que fala sobre saúde, cuida de saúde. Organização de aceitar horário. Sua realidade. Exato. Segundo ponto, abrir mão de algo. Pagar o preço. Pagar o preço. Eu tive que trabalhar um dia a mais para poder alocar aqueles pacientes que eu deixei de atender para, por exemplo, poder comer sentado. Isso é uma coisa que eu não faço. Das 5, 6 refeições que eu faço no dia, eu só como sentado a primeira e a última. Só que ele fala diversas vezes que ele precisa sacrificar o sono dele. E todo mundo sabe que o sono é um dos princípios de saúde e de saúde mental e de qualidade de vida. Então, não dá para ter regrinha assim. E depende de onde você quer chegar, depende do seu objetivo. Você pega o Casimiro... Vamos! 810 eu tenho aqui do Cazé. Caralho, vamos jantar, gente! Cara, o Cazé, eu amo o Cazé. Mas com todo respeito, ele mesmo brinca com isso, né? Ele zoa isso. Você vê que ele não tem uma alimentação boa. O trabalho dele começa na madrugada, começa tarde, da noite e passa pela madrugada inteira. Então ele fica a madrugada inteira fazendo live, e aí às vezes ele vai dormir 6, 7 da manhã, só que aí na hora que ele vai dormir, tem dia que ele tem compromisso às 9, o cara dorme 1 hora, e aí ele acorda pro compromisso e tal, volta pra casa, dorme 1, ele não consegue as horas de sono e ainda não consegue a qualidade de sono. Isso é prejudicial para a saúde mental dele, para a saúde física, para a própria obesidade, porque tem relação da qualidade de sono com a obesidade. E aí você pega ele também, ele não se alimenta bem. Eu duvido que ele medite, que ele faça yoga. E no começo, o Casimiro sempre deixou claro, até no conteúdo, do jeito carismático, descontraído dele, quando ele era desleixado, que ele se atrasava para os compromissos, que ele é meio vagão assim com as coisas. E ainda assim, se você olha, não é o perfil profissional. Ele sempre trabalhou muito. Por exemplo, ele fala na época de esporte interativo do TNT, como estagiário, ele ficava lá, fazia hora extra, ele dedicava tempo ao trabalho dele, estava ali de forma intencional, ok? Só que o meu ponto aqui é, qual que é a relação entre ele, entre o próprio Cristiano Ronaldo e as pessoas que tem? E é muito curioso porque a gente vai falar de inteligência emocional. Inteligência emocional é muito mais precioso do que a gente valoriza. Inteligência emocional está relacionada à sua capacidade de ser constante com as coisas que você faz. Por que está relacionado com isso? Porque uma emoção chega e ela bate no seu peito e você tem que conseguir digerir, você tem que saber reconhecer, você tem que saber dar nome a isso e ainda assim conseguir continuar, independente do efeito que uma emoção trouxe na sua vida. E da mesma forma, você faz com as emoções dos outros. Então, as pessoas que têm inteligência emocional tendem a ter muito mais sucesso, isso com estudos científicos, do que as pessoas que têm maior QI. Ter inteligência emocional, saber lidar com as suas frustrações, com a sua raiva, com os seus problemas, ter maior empatia, saber lidar, enxergar um possível conflito, capacidade de lidar com esse conflito, de resolver ele, tudo isso existe uma relação disso com liderança, com qualidade de vida, com sucesso financeiro, com sucesso profissional. Então, uma grande característica de uma pessoa que tem maior sucesso do que as outras, uma boa inteligência emocional. E junto com isso, normalmente, ela está dentro de uma atividade que faz parte da perspectiva de estilo de vida que ela tem. Por exemplo, você pega o Casimiro e quando ele começa as lives, era pandemia, ele ia ficar em casa, só que o Casimiro sempre gostou de fazer, cara. Jogar videogame ou jogo de computador, né? Game. Ele gostava de ver filme, ver TV, ver programas de entretenimento.
e gosta do social, né? O carioca, meio zoador, que não sei o quê. Ela acha que chegou alguém atrás ali, cara. Que é uma arte, cara. É uma arte. Caralho, não dá, mano. Ela acha que tem alguém atrás. Olha isso, mano. Isso é sacanagem. Eu não gosto de nada que não seja improviso. Eu adoro o improviso. Apesar de ele gosta desse social, apesar dele ser um esquisito que ele fala, né? Tipo assim, ele não sai muito de casa e tal, mas quando ele tá com os amigos dele, ele gosta da resenha, da zoada e tudo mais. Porque ele faz na live exatamente isso. Ele começou a live jogando FIFA. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é a elite do... Vendo conteúdo ali, Masterchef, pesadelo numa cozinha, e se divertir, e a galera ia junto. E aquilo foi criando uma bola de neve, porque ele tava constantemente ali. A capacidade de resiliência, porque quando você torna algo que você gosta a sua profissão, aquilo vai mudar a sua perspectiva. E ele continuava ali todo dia ligando a live. Ele bateu recorde, eu acho, de horas na Twitch, porque tipo, ele só descansava na segunda. E aí não dava nem 24 horas que ele ficava sem fazer live. Isso que ele fazia live de quê? De 8, 10, 12 horas. Então o Casimiro trabalhou muito, fazendo algo que era natural para ele. Ele tinha aquele é um ambiente natural para ele. Então ele tinha maior chance da potência do que ele faz ter sucesso. Da mesma forma que o Cristiano Ronaldo. Sim! Da mesma forma que o Paulo Musi. Paulo Cavalcante Musi. A.K.A. Urso do Alasca, A.K.A. Musi. Só que aí você pega, por exemplo, o David Goggins. O David Goggins já foi um cara totalmente diferente. Só que o que ele percebeu? Ele percebeu que ele estava andando num caminho de destruição. Ele estava num caminho, tipo assim, de morte, de infelicidade, de obesidade. E ele muda a perspectiva dele. Só que a partir do momento que ele muda, ele consegue mudar a mentalidade dele, que não é papinho de coach simplesmente, mentalidade é coisa séria, e não existe disciplina sem motivação. David Goggins começa a ser David Goggins, ele se desafia, e ali, quando você tem motivação por algo, é porque você vê o valor. A pessoa que fala, você não precisa ter motivação, você precisa ter disciplina, é que ela não entendeu o comportamento humano ainda, porque você só é capaz de ter disciplina em algo que você vê valor. Você só é capaz de fazer algo quando em um determinado momento você está sem vontade, porque você tem motivação suficiente para enxergar o processo, para enxergar o longo prazo, e aí vem motivação e disciplina. Só que para isso precisa de mentalidade. Você precisa entender o valor de algo. Estou fazendo isso porque isso tem valor. Entender o valor e ter a mentalidade adaptativa é fundamental. E ali David Goggins transforma. Então você tem que começar a achar as coisas com propósito, com sentido para você. E propósito é uma coisa muito foda porque ao mesmo tempo que é algo muito verdadeiro, que se relaciona com saúde mental, que se relaciona com qualidade de vida, e se relaciona até com essa capacidade de você entregar e fazer algo muito bem feito e ter sucesso, ter maior sucesso do que 99% das pessoas, pode se tornar um papo muito clichêzão. Qual é o propósito? E você fica meio perdido. Mas isso não é meu propósito, isso não é meu propósito. Se algo é seu propósito, aquilo está relacionado com o que você pensa a maior parte do seu tempo, com o que você se dedica a maior parte do seu tempo, aumenta o seu sentido, sua potência de vida, o seu gosto de viver. Aquilo ali está relacionado com o seu propósito. E aí você para e pensa, então a galera da neurociência estava errado? Não está errado. Qualidade de vida eles estão falando muito bem. E muitas vezes o que eles falam, eles vão sim ajudar. Porque se você tem uma qualidade de sono boa, você dorme as horas suficientes em uma qualidade boa, você tem um sono regenerativo, você descansa, o que acontece? Você tem maior saúde mental para lidar com as coisas, você tem maior inteligência emocional, que está relacionado com sucesso, você tem a maior chance de ter mais qualidade de vida, mais saúde, um humor melhor. E aí se você acorda cedo, você está de acordo com o ciclo circadiano. Então, porque se você dormir bem e se acorda cedo, você foi dormir cedo, e isso também, então, todo o seu organismo, seus hormônios funcionando como um reloginho ali, tudo bem programado. E se você alimenta bem, você potencializa tudo isso. E se você é uma pessoa
que percebeu essa questão da motivação e da disciplina, é porque você conseguiu colocar a mentalidade no processo. Você não está só preocupado com o resultado final, o que de certa forma se relaciona com isso que eu falei de propósito. Você não vive olhando para o resultado final. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque isso é mostrado cientificamente também, como a dopamina funciona no seu corpo. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, mas você tende a desistir daquele comportamento. Fazer meditação vai te ajudar, nos seus níveis de ansiedade, no seu nível de serotonina, então vai melhorar também sua qualidade de vida. Essas coisas não vão te atrapalhar, e a execução, no final das contas, importa. O Steve Jobs ele não teve só uma ideia muito diferente, e aí no ponto o que o Marco falou, que eu falei no começo do vídeo, o Steve Jobs não teve só uma ideia diferente, ele estava certo sobre ela. Não foi apenas isso. Ele teve uma capacidade de executar, de vender, e ele tinha as pessoas certas ao lado dele. Isso é uma coisa muito positiva também. As pessoas certas, modelar o ambiente. O ambiente é tanto a estrutura do lugar que você está, se ele te faz sentir bem, se ele está organizado, se ele tem as cores, e também o barulho, o som, e também as pessoas que estão em volta dele, as coisas que você ingere, tudo isso é modelar o ambiente. E as pessoas que você está ao seu redor, elas têm influência em quem você é. Então é muito importante que você se relacione com pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você acredita, com o seu propósito, com o que você tem valor. E é importante também que você conheça duas coisas. Primeiro, o quão influenciável você é. Porque quando você sabe o quão influenciável você é, se você sabe que você é muito influenciável, e existem diferenças científicas nesses dois tipos de pessoas, e não necessariamente um é bom ou ruim, mas se você está num ambiente cercado de pessoas ou num lugar que te traz para baixo, que não desperta o seu melhor, você vai ficar para baixo porque você é influenciável, é como você funciona, seu cérebro funciona. Então você precisa saber se colocar ou moldar o seu ambiente para extrair o seu melhor. E se você é mais estável, você também recebe influência do ambiente, mas você consegue ir para diferentes lugares sem ser muito afetado. O que é mais influenciável, ele ter capacidade de atingir uma produtividade e de atingir uma produtividade muito maior desde que ele seja no ambiente certo. E aí, por esse lado, é mais negativo para a pessoa mais estável, porque ela não se altera tanto. Então, ela já sabe que ela é mais ou menos aquilo mesmo. Por outro lado, outra coisa que é muito importante você saber é quais são os seus traços de personalidade. E aqui eu sigo o raciocínio do modelo Big Five, que é o modelo com maior evidência científica, porque quando você sabe quais são os traços de personalidade que você tem uma chance muito maior de saber o que está acontecendo com você, de adaptar o seu comportamento, de modelar hábitos para aquilo que você deseja, para aquilo que você precisa melhorar, para aquilo que você precisa evitar. Você vai se entendendo melhor, você tem muito mais clareza do que precisa ser feito, do que não precisa ser feito. Então, Paulo corta lá, volta para o Casimiro, e aí o Casimiro ele começa o negócio dele dentro da pandemia. Tinha começado a pandemia, ele era um cara que estava fechado no ambiente dele, muito preocupado, saber que era obeso, então estava num grupo de risco, e ele começou a ligar e fazer live. Só que aqui tem outra coisa muito interessante. O que é? A gente já tinha por hábito ver conteúdo, a gente já tinha por hábito ver YouTube. As pessoas que eram do game já tinham o hábito de ver Twitch. Ele não criou uma super inovação e precisou transformar o mundo das pessoas. O Cristiano Ronaldo não criou uma profissão, não criou um jeito de ser. Esse caminho super inovador que o Steve Jobs sim conseguiu fazer é muito mais difícil. É muito mais fácil você se destacar pela excelência de algo que já é hábito das pessoas, que as pessoas já percebem ali na rotina delas. Quando você entra em algo que já faz parte da rotina delas, a chance daquilo se tornar um hábito e aí você ter grande sucesso dentro do que já existe é muito maior do que criar algo novo, muito diferente. Quando você está muito certo, quando você tem a capacidade de execução desse algo muito diferente, desse algo muito novo, aí beleza, a chance é de você estourar, e aí sim, você tem chance de ser um Elon Musk, né, um Mark Zuckerberg, um Jeff Bezos, que esses caras fizeram isso, super inovadores. Só que isso não é
A grande maioria das pessoas. E se você tem interesse, colocar esses comportamentos, saber manipular melhor como você funciona, saber administrar, saber mudar o que é melhor ou não para você, criando hábitos de uma maneira consistente, dá uma olhada no link abaixo, porque eu estou criando uma metodologia para conseguir colocar tudo que eu desejo dentro de uma rotina, dentro do que eu desejo ser, para potencializar o meu melhor e eu sempre alcançar os meus objetivos, independente da área que eu desejo. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.